Se há algum ídolo, tira e deixa Jesus ter o primeiro lugar. Deixe que ele seja o primeiro em tudo. Então, se há fome, como disse Davi, quando o fundo clama ao fundo, a voz de suas cachoeiras, agora um fundo clama a outro. Por exemplo, isto: se há um fundo aqui clamando, tem que haver um fundo que responda a este clamor. Deve haver um eco que responda a este clamor. Devo esclarecer isto. Sou um grande amante da natureza, e quando vou ao campo, eu vejo o pôr do sol, ouço os animais e o grito das feras. Minha mãe era meio índia. Há algo em meu sangue que me faz amar a natureza. E quando ouço o grito das feras, há algo que inflama minha alma. Não o posso evitar. Recentemente eu estava no Colorado, e lá em cima da montanha, eu estava olhando com muita atenção uma mãe águia quando trazia seus filhotes do ninho em suas asas e os pôs num pasto verde. E logo voou de novo ao pico mais alto das pedras e ali pousou. Ela começou a olhar. Ela me olhava. Eu olhava pelos meus binóculos. Meu cavalo estava amarrado a uma árvore e eu o olhava. Eu disse: Senhor, me agrada isto. Tudo me parecia muito próximo. Se você já esteve perto de um ninho de águia, já sabe que ele é feito de galhos agudos com espinhos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1 e no verso 14 até o 17. Estamos na casa de oração que nos diz assim: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo, e esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos Reis, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Oramos. Pai celestial, nesta noite, toca-nos com brasas do altar celestial, aquelas brasas que o profeta Isaías foi tocado, e a sua oração foi: disse: ai de mim, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Senhor, nós estamos nessa noite representando a nossa família, as nossas vidas. Que a tua misericórdia, Pai, nesta hora seja estendida sobre este lugar. Repreende, Pai, o diabo, as trevas, toda potestade na vida, nos casais. Que haja, Senhor, temor e tremor, que haja sabedoria nos lares, que haja revelação da tua palavra, que haja adoração, oração, louvor e poder para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres e felizes com Deus. Eu creio que nós já fomos abençoados. Lembrando que nós temos o caderno de oração, irmãos. Quem tem problema, vem na igreja, quer procurar, procure botar o nome na oração da pessoa. Eu trouxe várias pessoas aqui hoje, botei na oração.
Aí é com Deus, né? Se a gente pudesse, a gente resolvia o problema. Bota aqui, ora. E tem até testemunho de cura de câncer aqui do caderno aqui, né? O profeta disse o seguinte: cada homem deve vir na igreja. Você deve ter um lugar aonde congregar. Não flutuar de um lugar para o outro, mas ter um lugar onde você vai à igreja e chame aquilo de sua igreja. Algum lugar para você pagar o seu dízimo, e algum lugar onde você ajude a sustentar a causa, e ter companheirismo com os seus irmãos. Amém? Aqui nos diz assim, o profeta disse, mensagem crendo em Deus, parágrafo 53, eu creio que se eu pudesse pregar, não sou um grande pregador, mas se eu pudesse fazer com que as pessoas vissem que elas têm que chegar absolutamente limpas diante de Deus. Então eu creio que eu teria autoridade através de Jesus Cristo para romper o poder de qualquer demônio que exista na tua vida. Olha o que o profeta está falando. Vocês sabem a mensagem? Como o anjo veio a mim, e a sua comissão 151, o anjo disse: se tu for sincero. Aí vejam, se você for fiel ao Senhor, Ele vai resolver. Não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar trabalho, não vai faltar saúde. Mas o problema é que as pessoas não deixam Deus guiá-las. A gente serve a Deus servindo o seu povo. Vamos lá. O anjo disse ao profeta: se tu for sincero. Agora, se nós formos sinceros, irmão, e fiel a Deus, sincero com nós mesmos e fiel a Deus, Deus ele é responsável por nós e pela nossa casa, pela nossa família. O profeta disse: como Deus sabe fazer as coisas? Se apenas seguirmos a sua palavra, não tente dirigir Deus, deixe Deus dirigir você. Aquele irmão Edmilson, ele veio, a esposa dele veio, eu ajudei, dei uma ofertinha para ele que está passando dificuldade, está numa igreja aí. Cortei o cabelo dele, não cobrei nada. Peguei o currículo dele, levei lá na empresa com o meu carro. Tudo tem gasto, tem custo. Eu não faço isso muitas vezes nem para minha família, mas como é obra de Deus, temos servindo a Deus. Aí domingo liguei para ele: irmão, vamos no culto. Não, porque é assim, eu tive pensando, todas as igrejas, elas têm problema. A nossa igreja não tem problema de ordem doutrinária. Problema nós temos. Eu tenho batalhas, todo mundo tem. Daí sabe o que ele falou para mim? Tá, pastor, isso é serviço, tu quer que eu ajude tu? Irmão, segue teu caminho. Hoje de manhã passou por mim com uma mochila, naquela chuva, de bicicleta, procurando serviço. Eu tenho serviço, mas não é assim. Eu ainda ia fazer um sacrifício, porque eu vi fé quando ele falou que creu no batismo, creu na ceia, creu no Senhor Jesus Cristo. E agora? Não, mas quando eu expliquei: não, irmão, não vai no culto. Deu uma passagem, ajudei com oferta, fizemos tudo isso. Ele está pensando que é o quê? Não é o Lula, não. Bolsa Família, Vale Gás. Não, igreja não é isso, irmão. Aqui nós vamos ajudar o teu esforço. Tinha um valo para cavar aí. Como é que eu vou ajudar uma pessoa dessa? A pessoa quer ajudar, nós vamos ajudar. Vamos orar para a pessoa. Só no fato da pessoa vir aqui e receber oração já é uma grande ajuda. Só no fato da pessoa vir aqui tomar a Santa Ceia, irmão, ela já tem que sair daqui, mesmo que ela não tenha mesmo que ela não tenha uma cama para dormir. Mas o Paulo disse que nós devemos se contentar. Agora veja bem, a pessoa se enche de problema. O povo no culto 2 já quer que Deus resolva o problema. Irmão, veja bem, eu teve coisa na minha vida que levou anos para acertar. Veja bem, e num minutinho de bobeira nós podemos perder tudo que foi acertado. A vida financeira, limpar nome no SPC, arrumar cartão de crédito.
Querer resolver o problema de pessoa que não está interessada com Deus, não quer servir a Deus, não quer obedecer. Como? Como Deus sabe fazer as coisas se apenas seguirmos a sua palavra? Não tente dirigir Deus, deixe Deus dirigir você. Somos nós que devemos ser dirigidos, não é Deus que deve ser dirigido. Acho que é por isso que Deus nos comparou como ovelhas. É assim que é quando uma ovelha está perdida. Vocês sabem que a ciência prova que a ovelha enxerga só 7 metros, não enxerga longe. O olho dela não é aguçado, vertical, horizontal, diagonal, como é o olho da águia. É assim que é quando um homem está perdido, quando uma ovelha está perdida, ele fica completamente desamparado. Não há nada que ele por si próprio possa fazer. Deus, através da graça, tem que guiá-lo a Cristo. Jesus disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer primeiro. E todos que ele trouxer, de maneira nenhuma lançarei fora. E virão a mim, e eu darei vida eterna. Para você entender, irmão, que é assim, se você não buscar Deus não vai dar certo, hein? O profeta diz que quando você vem na igreja, você entrar aqui na igreja, o profeta diz, quando você entra aqui na igreja, se você não vier no altar, dobrar o joelho e buscar graça suficiente para você no altar, o profeta diz, mas é com um propósito que nós entramos aqui. Se nós conseguíssemos fazer com que as almas se quebrantassem e viessem no altar, então eles encontrariam graça com Deus para viverem uma vida cristã. Quando as pessoas realmente chegam diante de Deus e oram, elas recebem graça. Eles podem falar o que eles quiserem de mim. Eu não vou para provocação, irmão. Não cai na provocação. Pode perseguir, pode. Irmão, veja, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos em quem nós temos crido. O profeta disse, imediatamente depois desta mensagem, a terra há de ser queimada com fogo, e os justos caminharão sobre a cinza dos ímpios. Isto nunca aconteceu nos dias de João. Nós temos de ter uma mensagem que se propague e traga o povo para fora de todas estas condições denominacionais. De volta à fé pentecostal genuína, original, estamos vendo o Espírito Santo fazer isto. É o cumprimento da palavra que tem que se cumprir. Porém, vocês entendem estas coisas, que isso tem que acontecer. Assim, os filhos de Abraão, como ele prometeu neste tempo que eles seriam trazidos à presença do Deus eterno. O profeta diz o seguinte: é responsabilidade que Deus nos deu neste dia de trazer esta mensagem. E à medida que envelheço, eu sei que meus dias estão se tornando curtos. Eu sinto ainda mais responsabilidade do que em qualquer ocasião. Prossigamos firmes, devemos fazer isso, devemos nos aplicar a isso, em todo lugar que vamos, contar para as pessoas que Jesus Cristo vem, que Ele é Deus, e logo Ele vem. Não tem uma esperança que reste no mundo, a não ser a vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, eu quando conheci a mensagem, eu deixei pai, deixei mãe, minha esposa deixou pai, deixou mãe. Mas eu estou longe da mãe, eu estou longe do pai. Irmão, isso aqui é uma experiência pessoal com Deus. É Deus você agora. A Bíblia diz em Hebreus 11, e no verso 15, que Abraão saiu do meio da sua parentela, paganismo, adoradores de idolatria, passou o rio Tigre e foi para uma terra que ele não conhecia, que é um tipo da igreja. Assim encontramos que Abraão, em obediência, deixou sua casa, deixou sua terra, se separou de tudo.
toda a sua posição terrena para viajar em uma terra estranha, peregrinando, um tipo da igreja. Se nós pudéssemos abandonar tudo que há no mundo para seguir a Cristo. Mas irmão, se nós cumprir com a palavra, irmão, Deus é responsável por nós. Ele disse em Jeremias: eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Cada cristão nascido de novo, que tem um caminho colocado diante dele. Abraão teve um caminho colocado diante dele. E a Bíblia diz em Hebreus 11:15 que Abraão saiu sem saber para onde ia. Eu não sei, irmão, mas veja, irmão, eu sei que eu sirvo um Deus vivo, um Deus de promessa, um Deus de vitória, um Deus de cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Veja, tem gente que se estivesse na posição que eu estou, pecava, mentia, e não quero nada disso para a minha vida. Quero uma vida limpa, diante de Deus, dos homens, dos anjos, da minha esposa, e eu mesmo quero ser sincero. Quero nesta noite estar aqui falando com Deus, ó. Cada cristão nascido de novo tem um caminho colocado diante dele. Você tem que seguir aquele caminho. Deus tem estabelecido. Está marcado pelo sangue de Jesus Cristo. E o Espírito sempre vive no sangue. Ô Senhor, tem coisa que eu não consigo me libertar, mas eu clamo pelo sangue. Senhor, me perdoa meus pecados, pensamento, palavra e obra. O profeta falou na mensagem trono de misericórdia, sobre os 3 tronos. Primeiro trono, pérola branca, no céu. Aonde está? O trono da graça, o corpo, vicário, Senhor Jesus Cristo. Aonde está? O sacrifício perpétuo e eterno. Ali colocado. O profeta diz que aquele é o primeiro trono de Deus. O profeta diz que o segundo trono de Deus é o Calvário. Mombrana, quando tinha tentação com mulher, tentação, irmão, tentação falar mal dos outros, Mombrana disse assim, ó, que se lembrava da cena do Calvário. Quando ele se lembrava da cena do Calvário e sussurrava o hino, ele criava uma atmosfera e cantava aquele hino, somente crê, ou foi na cruz. O profeta diz que ali vinha uma unção de Deus para ele de livramento do pecado. O Espírito Santo vive no sangue, porque através do sangue vem a vida. A célula do sangue é a célula da vida. Agora nós seguimos então o caminho sangrento de Deus para as nossas almas, de nossas vidas. E nós vemos como um mapa rodoviário que nos dirige à glória celestial, nos mostra em qual caminho estamos caminhando. Isto sempre foi assim, é uma maneira provida por Deus para nós. A palavra é o caminho provido por Deus. E o profeta disse que o terceiro trono então é o coração humano. Então assim, também é lá no propiciatório, também é no Calvário e também é o coração humano. Não começa a doutrina que estão pregando que Jesus deixou o trono e já não vale mais o Calvário, já não vale mais as mensagens, a intercessão está na noiva e está no coração, não, isso é do diabo. Não. Nesta noite, Calvário tem poder. Nesta noite, sacrifício, trono da graça tem poder. Nesta noite, o Espírito Santo está no teu coração. Foi Ele que trouxe até aqui, porque você estava faminto por Deus, com fome pelo culto, sede pelo culto. Ajuda nós, Senhor. O profeta disse: muitos são os testes do justo, mas Deus o livra de todos. Por isso você não vai querer fazer besteira. Você tem que ficar atrás de Deus, atrás do pastor. Quão maravilhoso isso é! Como agradecemos a Deus por isso. Provas, tribulações, testes, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito.
Depois de um tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. Deus o livre se Deus abençoar a pessoa. Ela não ora mais. Depois de um tempo, Deus está vendo, irmão. Se você quer ser abençoado, dizima. Você quer ser abençoado, oferta. Se você vier no culto, você não ofertar, você ficou devendo no culto. Seja uma moeda, bota na presença de Deus. Você vai ver que você vai repreender o devorador, fazer prova de mim. Você vai ser abençoado, porque a tua mão está sendo estendida para abençoar a obra. Ele não é fiel sobre o pouco. Veja, se você não dizimar, irmão, se eu não dizimar, eu vou ser amaldiçoado. Se você for fiel sobre o pouco, mas eu ganhei pouco, mas dizima o pouco, você vai ver que Deus vai te colocar sobre o muito. Eu estou vivendo aqui na terra, eu estou dizimando o que está entrando aqui. Agora sim, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho comida para comprar. Deus, Ele vai abençoar, irmão. Não vai faltar, não falta, Deus vai abençoar. João, repreendeu o devorador, fazei prova de mim, abrirei a janela do céu, derramarei a bênção tal. Depois de um tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. Deus pode confiar em mim ou não pode? Você tem que ter definição. Eu não quero. Deus tem abençoado aqui, irmão. Deus tem abrido a fonte aqui. Eu estou bem em todos os sentidos. Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. Eu estou lutando para começar a jejuar, irmão, para ver se os irmãos veem na santificação. Eu estou lutando para entrar mais para a presença de Deus, não me afastar. O diabo quer afastar, são 200 milhões de demônios. Eu não quero. Deus, Ele precisa ver isso em nós. Mas não dá para abençoar Ele. Se der um salário, Ele já não dizima, ela já não dizima. Se der um pouquinho, é a fé, irmão, é a palavra sendo cumprida, é você sendo abençoado, sendo abençoada. Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. Então Ele fará grandes coisas por você. A Bíblia diz no Salmo 101, versículo 6: os olhos do Senhor estão atentos aos fiéis da terra. Aleluia. Apocalipse 2, e no verso 17, diz: aquele que vencer, concederei que coma maná escondido. Mas ele disse em Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Coroa é reino, reino é domínio. Coisa, lá em casa é uma casa que a irmã sempre faz pão, cozinha feijão. Você não bota a mão na massa para poder a coisa render, irmão, senão não dá. Feijão, nós temos 2 vassouras, tem um prego para pendurar a vassoura. A vassoura não está jogada e virada, não, pendurada. Eu botei uma redinha para levantar o sabonete, para não molhar. Você vai ver que são pequenos hábitos e grandes resultados. Amém? Aleluia. Vamos lá, né? Então, o batismo do Espírito Santo é uma experiência pessoal. Eu vi pessoas falarem línguas, vi bruxos e bruxas falarem línguas. Qualquer missionário sabe o mesmo. Um que já tratou alguma vez com feiticeiros e demônios. Eu os tenho visto se colocarem de pé e falarem línguas, e jogarem terra para trás de suas cabeças, e cortar a si mesmo com uma lança, e falarem línguas, e interpretá-las. E você diz que isto é o Espírito Santo? Certamente não é, é o diabo. Jesus nunca disse que por suas línguas os conhecereis, mas o Senhor Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis. Você vai ver, irmão, você tem uma vida frutífera. A Bíblia diz que os teus filhos serão como planta de oliveira em volta da tua mesa. O profeta disse: este pequeno tabernáculo, creio que é o melhor grupo de pessoas que há na terra. Mas voltando nele, dia a dia, e reunião em reunião, tenho visto uma grande necessidade nele.
a necessidade de um enchimento ou uma consagração de uma vida mais profunda, de caminhar mais perto de Deus. Veja bem, irmãos, Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Salmo 122, verso 7 diz: haja paz dentro dos teus muros e prosperidade venham dentro dos teus palácios. Veja, se você estabelecer a paz e você estabelecer a santificação só vem através da paz. Você vai ver que você vai prosperar. E o profeta disse: estamos felizes em lhes trazer para dentro do companheirismo e termos companheirismo ao redor da palavra escrita de Deus. Agora o profeta disse: se eu somente pudesse, se todos eles juntos se apegassem a este grande dom que nos foi dado nestes últimos dias, o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, a coluna de fogo manifestada sobre a mensagem do profeta. Não credo, mas a coluna de fogo, o Espírito de Deus, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, disse o Senhor. O Espírito Santo é Jesus Cristo em forma de Espírito sobre nós, em nós, dentro de nós. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo proveniente de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, fazendo esta palavra viver. O que ele disse que ela faria, observe o que ela está fazendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O profeta disse: o Espírito Santo nunca abandonará a palavra de Deus. Você não pode sair desta palavra. O Espírito Santo nunca deixará esta palavra. O Espírito de Deus jamais deixará essa palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Ele sempre fará isso. Há um poder, irmão. O profeta disse: ele é o poder vivificador, ele é o Espírito Santo, ele é a dinâmica que entra na mecânica, as palavras que fazem viver. Tudo isso tem que funcionar em conjunto. Você tem que fazer a tua parte, irmão. A Bíblia diz, 1 Pedro 5,7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Pastor, ele é o marido espiritual da igreja. Ele está ministrando no sacerdócio de Melquisedeque. Está no quíntuplo de Efésios para ministrar estas coisas para você. Na mensagem Como Poder e Vencer, parágrafo 81. João 5,24 diz: aquele que crer em mim e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Aleluia. E tudo isso tem de funcionar em conjunto, ou simplesmente não funcionará se você não fizer a tua parte. Sim, irmão, eu vou fazer a minha, eu vou pegar o envelope, eu vou dizimar, e Deus vai abrir porta onde não tem, Deus vai derrubar as portas de bronze e os cadeados de metal. Se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem? Ele disse, e tudo isto tem de funcionar em conjunto, ou simplesmente não funcionará. Tem de tomar a totalidade da palavra, e a totalidade da palavra é Cristo, isto é, o Evangelho pleno. Senhor te abençoe, teus pecados sejam perdoados, tua casa seja abençoada. Aleluia, que haja paz dentro dos teus muros e prosperidade venha nos teus palácios. Que você saia daqui nesta noite com as brasas da coluna de fogo, com aquelas brasas do altar de Deus nesta noite, acendendo teu coração. Melhor cristão, melhor louvor, melhor oração, santificação, buscando uma vida rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo,
toda potestade na tua vida caia por terra e prevaleça o Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Esta foi a profecia que o anjo disse ao mensageiro: isto é o que produzirá a grande vitória do amor divino. Já não temos muito tempo para peregrinar por este caminho. Já se escuta as carruagens de nosso amado vindo ao nosso encontro. Caminharei este caminho, tal como os passos dela vi. Quero chegar ao fim do tempo. Amor divino, viva em mim. Caminharei este caminho, tal como os passos dela vi. Quero chegar ao fim do tempo. Amor divino, viva em mim. Já não temos muito tempo para peregrinar por este caminho. Já se escuta as carruagens de nosso amado vindo ao nosso encontro. Já não temos muito tempo para peregrinar por este caminho. Já se escuta as carruagens de nosso amado vindo ao nosso encontro.